Então, essas são as dicas do meu apresenta. Se alguém quiser tentar adivinhar. Oi? Não, mas tem a palavra sobrevivência, algo... Você pegou alguma coisa dali, de fato. Survival games no futuro, depois do pós-apocalipse. Não sou gamer, não sei. Criação. Sobreviver, não sei. Não, calma, depois de sobrevivência. Distopia? Não, relaciona com a última coisa ali. Voltado à ciência, de fato. Vai acabar. Vai acabar, mas não é esse o tópico. Tá, mas enfim, então acho... Tá um pouco difícil, então o tema do meu apresenta é um guia de sobrevivência para alunos de C, já que eu sou aluna de C faz bastante tempo. Então esse é um guia para futuros alunos ou atuais alunos ficarem um pouquinho menos estressados do que eu fiquei. Então é isso, meu nome é Luísa e esse vai ser o meu tema. Então, antes de começar de fato, eu vou dar um pouquinho do meu background para quem não me conhece muito, falar por que eu vou falar de C. Então, antes de tudo, antes de falar sobre pesquisa, eu sou ex-membra, professora e coordenadora do Data. Isso não é pesquisa, mas eu coloquei aqui porque foi um grupo que me introduziu a essa ideia de pesquisa. E é um lugar que geralmente se estuda muito teoria, tem grupo de estudo de artigos, então foi assim que eu fui introduzida a essa ideia. E depois, enquanto eu estava no Data, o Macir tinha lançado uma proposta de IC no e-mail, eu me candidatei, daí eu comecei uma IC junto com o Macir e com a Léo, que é uma ex-aluna de doutorando, agora fazendo pós-doc, na Unicamp, sobre visão computacional voltada para sketches. No início desse ano, acho que alguns, ou a maioria de vocês sabem, eu fiz um estágio de pesquisa fora, eu estava na Universidade de Edimburgo, eu fiquei pesquisando lá full time. E atualmente eu continuo dentro desses dois projetos de pesquisa, continuando escrevendo os artigos que eu estava trabalhando antes. Tá. Então, falando desse tópico de C e de pesquisa, eu acho que é relevante falar até mesmo antes de você ter entrado de fato numa IC, tem uma pergunta que é muito relevante, que é fazer ou não IC, eis a questão, talvez seja uma pergunta que muitos já tenham se perguntado. E a resposta resumida é depende. A resposta um pouquinho mais elaborada eu acho que se você não tem interesse nenhum em pesquisa, você já sabe, nossa, o meu sonho é ir trabalhar no Facebook como software engineer, não tenho nada a ver com nada com isso, então provavelmente não vai compensar muito para você, vale mais a pena fazer um estágio ou só desenvolver projetos dentro de grupos de extensão, etc. Se você já sabe que você quer trabalhar com pesquisa, é um no-brainer, né? Sim, vale muito a pena fazer isso, porque é aí que você vai ganhar experiência de pesquisa dentro da graduação. Mas a questão é que a maioria das pessoas não cai nesses dois extremos, a maioria das pessoas não tem certeza. E eu acho que se você está ali em cima do muro, a minha opinião é que vale a pena. Existem projetos de IC que não são necessariamente de um ano, existem projetos mais curtos. Então, a graduação tem 5 anos, você pode gastar uns 6 meses, 1 ano ali tentando. Se você não gostar, você aprendeu coisas e você tem um projeto que você tirou dali, então não foi um tempo que você desperdiçou. Falando um pouco mais, então, acho que as vantagens e desvantagens de se fazer uma IC, né? Primeiro que é uma experiência para o seu currículo, porque você vai estar trabalhando de 6 a 1 ano ali num projeto contínuo, então você vai fazer muita coisa, você vai ter implementado, desenvolvido muita coisa, então tem como você colocar lá. Tem muita oportunidade de bolsa, não só a CNPq e FAPESP, mas tem outros projetos também, às vezes voltados para governo, outras coisas que também dão oportunidade de bolsa, então caso isso seja do seu interesse, também tem isso. Se você gosta muito de uma área, então quando eu comecei a minha IC, por exemplo, eu já sabia que eu gostava muito da parte de Machine Learning e Deep Learning. Então eu queria me aprofundar mais isso, eu decidi pegar uma IC nesse tópico para aprofundar um pouquinho mais o meu conhecimento. Então acho que se você gosta de alguma coisa, vale a pena pegar uma IC naquilo para aprender um pouco mais. E na minha opinião, fazer uma IC uma maneira boa de você aprender a tocar um projeto de maneira mais independente. E o que eu quero dizer com isso é que
quer queira, quer não, mesmo você tendo um orientador, e muitas pessoas têm um orientador entre aspas, você que vai ter que desenvolver as coisas, você que vai ter que aprender do zero, ler os artigos, tentar implementar, ver se dá certo ou não. Então, eu acho que você vai aprendendo como tocar esse projeto, como levar ele para frente e como sustentar ele ao longo dos meses que você vai estar desenvolvendo. Agora, desvantagens é que, de novo, se você quer trabalhar com coisa, você tem uma na sua cabeça muito fixada que você quer trabalhar só na indústria, nada voltado à pesquisa, só desenvolvimento, talvez não conte tanto e talvez não vá pagar tão bem quanto o estágio, apesar de que a carga horária de IC é menor do que o estágio, então talvez seja até proporcional. E que fazer IC, eu acho que é frustrante às vezes, talvez mais do que o estágio, porque você vai estar trabalhando com ideias incertas. Às vezes você vai testar uma coisa, você vai implementar, você não sabe ao certo se vai funcionar e geralmente não funciona. Então, não é, às vezes, sempre gratificante, pode ser frustrante, mas é algo divertido. O segundo tópico, então, que eu queria abordar é dicas de como escolher um projeto. Porque vamos supor que você decidiu, e aí, eu quero fazer uma IC. Tá, mas tem vários professores que podem ser seus orientadores, tem vários projetos que você pode aceitar. Mas, na minha opinião, existem algumas boas práticas que, no geral, você pode considerar em relação a isso. Então, vamos falar sobre algumas delas. Primeiro, eu acho que antes de começar uma IC, é bom você ter pelo menos alguma noção do que você gosta. Tem várias pessoas que eu já conheço que falaram, eu quero começar uma IC porque eu quero fazer alguma coisa na minha vida, mas eu não gosto particularmente de nada, eu só vou pegar. Eu acho que é bom você já ter uma noção e não ir só por causa da bolsa, não ir só porque você acha que você está desocupado. Então, se você ainda não sabe, talvez tente entrar num grupo de extensão que trabalha com coisas diferentes e vai descobrindo, tá tudo bem. Geralmente você tem muito tempo para descobrir. Segundo, eu acho que pesquisar sobre quem pode ser seu possível orientador, a área de pesquisa dele e o estilo de mentoria dele, porque existem orientadores que são mais ausentes, existem orientadores que são mais presentes, existem tipos e tipos de pessoa, né? Assim como professores ou qualquer um no geral. Então, geralmente é bom dar uma pesquisada, perguntar para pessoas que já fazem IC, é interessante. Segundo, uma coisa que eu acho muito importante é saber se o projeto no qual você vai se envolver vão ter pessoas da pós envolvidas também. Porque muitas vezes as pessoas da pós vão facilitar muito a sua vida. Se você tiver uma dúvida, você pode perguntar para elas podem te ajudar, te orientar e, no geral, elas vão estar mais disponíveis do que o seu orientador, porque ele tem que dar aula também, ele faz a própria pesquisa, ele tem muito pouco tempo para você, ele já orienta outras pessoas, né? Então, sempre ter pessoas da pós disponível ali, geralmente é algo que ajuda muito e que, pessoalmente, eu vejo que ajuda muitas pessoas que eu conheço que fazem IC. Segundo, quarto, né? Se bolsa for algo importante para você, eu acho que está tudo bem de cara quando você for conversar com seu possível orientador, já levanta a possibilidade de bolsa, tipo, isso é algo completamente normal e está tudo bem você perguntar de cara, porque é algo relevante, né? Porque não necessariamente você vai poder ficar trabalhando de graça. Agora, o último tópico, que é um tópico bônus, é mais voltado para pessoas que já sabem que gostam de pesquisa e gostariam, que nem eu, por exemplo, fazer um estágio no exterior, voltado para pesquisa também futuramente. No caso, eu fiz usando a FAPESP, não sei se outros lugares, o CNPq, por exemplo, faz isso também. Mas eu acho que é importante ser estratégico também. Então, vamos supor, se você tem em mente que você quer fazer uma FAPESP, fazer uma BEP, um estágio no exterior, dá uma olhada também nos possíveis contatos que o seu orientador tem, nas filiações que ele tem no exterior, com quem ele já colaborou ou não, porque daí você já vai ter uma noção com quem você pode trabalhar no futuro ali. E quer queira ou quer não, esse tipo de coisa importa, faz diferença, né? Ok, pulando para o próximo, então, são conselhos e coisas que eu aprendi da maneira difícil, que eu acho que vão facilitar a sua vida caso você decida fazer IC. O primeiro conselho é entrar numa IC principalmente com a mentalidade de que você está ali para aprender. Você não vai ser o novo Alan Turing, você não vai desenvolver algo novo, provavelmente a maioria das coisas que você for implementar vão ser coisas que o pessoal já implementou e tá tudo bem.
a principal coisa que você tem que fazer lá é aprender e tirar alguma coisa dali, o que provavelmente você vai fazer. Segundo, enquanto você estiver fazendo isso, e às vezes você tem muita coisa para fazer, tem muito experimento, você só faz as coisas rápido para entregar para o seu orientador e não sobra tempo para anotar, não sobra tempo para fazer as coisas, mas uma coisa que ajuda muito é fazer anotações semanais, resumindo todas as mini tarefinhas que você fez e as descobertas que você teve nos seus experimentos, então, por exemplo, o resultado de algum modelo que você treinou, e deixando aquilo ali arquivado para quando chegar na sua deadline do relatório de 6 meses, ou no seu relatório final, você já tem tudo documentado ali. Então aquilo vai facilitar muito sua vida. Porque geralmente quando chega na época de fazer relatório, você não vai lembrar o que você fez 3 meses atrás, 4 meses atrás. Então fazer essas pequenas anotações enquanto você vai fazendo pesquisa ajudam bastante nessa parte. O terceiro é realmente respirar, ter calma e compreender o que você vai fazer antes de você fazer alguma coisa. Então, às vezes, por exemplo, o nosso orientador pede para implementa tal coisa, testa tal coisa, e você vai lá e você implementa, você testa, mas você não sabe de fato o que você está fazendo. Você só vai lá, roda, vê se ficou melhor ou se ficou pior, mas você não está entendendo. Mas é importante, mesmo que leve mais tempo, toma o tempo, abre um artigo, ou abre um vídeo no YouTube, ou um post no Medium, dá uma olhada no que exatamente você está implementando, por que você está implementando aquilo. Já, voltando no primeiro ponto, que o seu primeiro objetivo é aprender, né? Então é bom você entender de fato o que você está fazendo, até porque se a coisa der errado, você vai ter uma noção a mais de por que está dando errado. Por último, uma coisa que é muito importante também, modularizar e organizar os seus códigos sempre desde o início do projeto e armazenar todos os resultados. Por quê? Esse é um projeto que você vai desenvolver, provavelmente, entre 6 a 12 meses, um projeto contínuo. Fazer uma gambiarrinha no início, no primeiro mês, tudo mais, até dar certo. Mas, quando chega lá no final, você está no 8º mês da sua IC, você tem várias gambiarrinhas, você tem várias coisas que não estão documentadas, código que não está modularizado, só está um Ctrl+C, Ctrl+V em vários arquivos, não funciona muito bem. E vai tomar muito do seu tempo só para você entender como que você reutiliza tudo aquilo de novo. Então, é outra coisa que talvez, mesmo se tomar um pouquinho mais de tempo, vale a pena dar uma organizada no seu código, porque tem um payoff lá no final. Por último, conversa e peça dicas com pessoas que já fizeram IC, porque muito provavelmente, 99% de certeza que elas já passaram pelos mesmos problemas que você, ou já tiveram que fazer algo muito parecido com você. Então, vale a pena só fazer uma perguntinha, conversar, tirar uma dúvida. Se você conhece alguém que pode ter feito algo similar ao seu, ajuda bastante. Então, em relação a conselhos, é isso. Agora, numa nota final, eu reservei uma sessão especial também, que é uma sessão para tranquilizar os que já fazem ou querem fazer IC, porque eu acho que é necessário, porque às vezes você fica meio desesperado e é um pouco estressante. Então, eu queria falar primeiro que, no geral, grande parte dos experimentos que você vai fazer ou não vão ser bons, ou não vai dar certo, ou vai demorar muito para você implementar, e tá tudo bem, tá tudo bem. Geralmente assim é o esperado. Então, pode ficar tranquilo, seu orientador não vai te matar. Geralmente é isso que acontece. O seu progresso ao longo da IC também não vai ser linear. E seu orientador provavelmente, ou ele deveria entender isso também. Então, ele sabe que você vai ter semana de prova, vai ter uma semana que você não vai conseguir dedicar suas 10, 20 horas, e vai ter semana que você vai conseguir dedicar até mais que isso. E tá tudo bem, acontece. E o início da IC também, eu lembro que quando eu comecei, a Léo falou pra mim, ó, os seus primeiros 6 meses de IC são os 6 meses para você pegar o jeito, para você engatar, depois você vai começar a fazer as coisas de maneira mais eficiente. E tá tudo bem, geralmente é assim, no início você vai aprender só o básico da teoria, um pouquinho da prática, e depois vai engatando mais. Quando chegar no final, você já vai estar rodando bastante coisa, fazendo bastante coisa. Então, tá tudo bem se você sentir que você, ai, nossa, numa semana eu não avancei tanto. Geralmente você não vai avançar tanto, você tem que ter paciência. E outra coisa é que tá tudo bem você fazer uma IC e pensar, ai, mas eu acho que eu não quero continuar fazendo IC, eu não quero continuar fazendo pesquisa.
tá tudo bem. O importante é você ter aprendido alguma coisa com aquilo e ter tirado alguma coisa de lá. Não é uma experiência desperdiçada. E tá tudo bem se você quiser outra coisa, quiser trabalhar como dev, por exemplo. São duas rotas igualmente válidas, são só objetivos finais diferentes. Então, é isso. No geral, esses são os meus conselhos, o meu mini guia de sobrevivência para futuros ou atuais alunos de C. E é isso, obrigado.